Se tu puder, se alguém puder transmitir, acho que o Pedro faz a... Então, o tema da noite de hoje, eu peguei aqui do Vinha de Luz, é o capítulo 86, Saibamos Confiar, e até eu ia deixar o recado, né, de que esses livros aqui que Emmanuel nos deixou, eles têm capítulos tão pequenininhos, mas tão cheios de ensinamentos, tão fáceis da gente ler. Então dá pra gente ler um trechinho dele quando a gente faz o Evangelho no Lar em casa, ou mesmo antes de dormir, a gente já consegue relaxar, né? E nos prepararmos para uma noite de sono mais tranquila, mais restauradora e em contato com a espiritualidade superior, né? E este capítulo especificamente, 86, está lá retratado em Mateus, capítulo 6, versículo 31, Jesus nos diz: não andeis, pois, inquietos. E aí, Emmanuel vem, com toda a sua sabedoria, nos explicar o que Jesus queria dizer com essa, para não ficarmos inquietos. Será que ele queria que a gente relaxasse, que a gente não desse bola? Vamos entender um pouquinho. Então eu vou lendo os trechinhos da mensagem e aí a gente vai discutindo, eu vou trazendo exemplos. Começa assim então. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Ele pede apenas combate ao pessimismo crônico. Jesus, então, nos orientava, né, em várias passagens, a gente tem isso, orar e vigiar. O que seria esse orar e vigiar? Orar para que a gente pudesse estar em contato com o Criador. E vigiar tanto as nossas atitudes, as nossas ações, o que vamos fazer, como o pensamento, ali quando ele diz combate ao pessimismo crônico. É principalmente vigiar o nosso pensamento daqueles sentimentos que nos trazem o pessimismo durante o dia. E por mais que a gente se diga, não, eu sou uma pessoa otimista, às vezes a gente se pega com pensamentos pessimistas também. Quando vamos pensar no nosso dia a dia, quando toca o telefone de madrugada, aconteceu alguma coisa de ruim, a gente involuntariamente acaba pensando coisas assim. Então ele vem nos dizer a importância de termos um pensamento positivo. E aqui eu trago o ensinamento lá da Gênese, que fala sobre o fluido cósmico universal. Que o fluido cósmico universal, ele está em toda parte e ele é o veículo do nosso pensamento, como o ar é o veículo do som. Então ele diz, explica bem direitinho ali na Gênese, no capítulo 14, ele diz que quando a gente emite um pensamento, se estabelece uma conexão entre um pensamento e outro, e aí ele é transmitido de um local para outro. Então quer dizer, se eu estou agora emitindo um pensamento positivo, ele vai correr numa vibração até o seu destino. Da mesma forma, o pensamento negativo. Só que as ondas de vibração são mais inferiores. Como é comum, às vezes, a gente está pensando muito fervorosamente em alguma situação e toca o telefone ou vem uma mensagem, se estabelece aquela conexão do nosso pensamento. Então a gente está pensando muito fervorosamente em alguém
e esse pensamento chegou no outro. Isso acontece. A Gênese nos explica. E aí, dando sequência para essa leitura, a gente vê então que ele diz: claro que a gente se acha a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra em que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. O que ele traz aqui para a gente entender? Nessa primeira parte, nós nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor. Ele entende que nós estamos, ao nosso tempo, no nosso ritmo, estamos tentando progredir. Às vezes a gente acaba usando estou tentando progredir para justificar as nossas falhas. Eu estou tentando fazer a minha parte. Errei, mas eu estou tentando. Claro, nós estamos num processo progressivo de evolução, no nosso ritmo, e nós vamos chegar lá. Quando ele nos diz: nos defrontamos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos, são aquelas dificuldades que nos apresentam e que a gente precisa vencer. E aí que é importante a gente ter o pensamento positivo, porque o pensamento negativo vai nos atrapalhar e não vai nos auxiliar no nosso progresso. Emmanuel nos pede ali urge renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados. Quando Emmanuel fala isso, ele não quer dizer que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que ser como Jesus foi. A gente deve seguir sim os seus exemplos, mas nós ainda estamos muito aquém. Então que nós possamos fazer aquilo que a gente pode neste momento, pensando como Jesus faria e tentando fazer o nosso melhor. E aí a gente se depara com alguns exemplos no Evangelho de como o pensamento positivo e negativo pode nos impulsionar ou pode nos retrair. Aqui eu trouxe a imagem de Pedro, então eu vou contar só um trechinho ali bem rapidinho. Jesus então, de vez em quando ele fazia aquelas retiradas, ele ficava introspectivo, ele ia fazer as suas orações, e aquele dia foi um desses. Ele ficou na margem do lago e ele mandou que todos entrassem e cruzassem. E ele ficou lá na margem enquanto os outros estavam todos no mar, e veio uma tempestade. E o vento e a chuva, e estavam todos com muito medo, e aquele vendaval, e lá pelas tantas eles veem um clarão, eles veem, parecia um vulto, parecia um fantasma, ficaram com medo. Quem será? Olha, tem um fantasma ali. Não, é o mestre. Mas em cima da água. Eles ficaram, não entenderam o que estava acontecendo. E aí ele foi se aproximando e eles viram, sim, era Jesus. E aí Pedro, ele questiona: mestre, se é tu mesmo que estás aí, ordena que eu caminhe contigo sobre as águas, que eu caminharei. E aí ele disse, então venha, Pedro. E aí Pedro saiu de dentro do barco e começou a andar por cima da água. Logo os primeiros passos foi tranquilo. Aí vem o vento, aquelas marolas, e ele começou a afundar. E aí ele se apavorou. E ele disse: Senhor, por favor, me salva. E aí o que Jesus diz? Homem de pouca fé, por que duvidaste? E ele estende a mão e traz Pedro para cima. Eu trouxe esse exemplo como a fé nos pondo à prova. Quantas vezes isso acontece para a gente e a gente afunda? Quantas vezes a gente não se sente seguro
na doutrina que nos consola. Quantas vezes a gente olha e diz, mas será? A gente duvida. Às vezes a gente não quer admitir que a gente duvida, mas quantas vezes somos fracos ainda. E essas provas, elas nos vêm cada vez com mais frequência para que a gente possa nos experimentar, mostrar por que estamos estudando e mostrar o que temos aprendido. Então, ali, se a gente conseguir ser mais otimista e ter realmente fé, não importa que venha vento, não importa que tenha marolas, eu estou aqui e estou seguindo o Mestre. Ele vai me sustentar. Talvez ele não teria afundado. Mas claro, Pedro também era cheio de falhas como somos nós. Ele conseguiu aprender, teve um exemplo bem pertinho dele. Que nós possamos então ter Jesus dentro de nós, pertinho de nós, para que a gente também possa aprender com ele, né? Seguindo então, em todos os lugares há derrotistas intransigentes, sentem-se nas trevas ainda mesmo quando o sol figura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva de qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito dos mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e se pudessem pintariam o firmamento a cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Aqui também ele fala, né? Os pessimistas, né? Ele está sempre pensando no pior, e quem é pessimista diz que é melhor pensar no pior, porque daí não tem decepção. Mas também, com o pessimismo, há uma falta de direcionamento da vida rumo às metas que podem ser alcançadas. E se a gente lembrar do fluido cósmico universal, da força que leva o nosso pensamento, se a gente for pessimista, o que a gente vai estar exalando? Pensamentos negativos, que vão vibrar nessa mesma sintonia e vão encontrar outra negatividade. Que nós possamos então manter o nosso pensamento elevado para nos manter nessa sintonia mais elevada. Winston Churchill, ele foi o primeiro ministro britânico durante a Segunda Guerra. Ele dizia que o pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade, mas que o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Olha a diferença aí, né? Quando a gente se predispõe a olhar o mundo e dizer, eu vou melhorar, é uma oportunidade que eu aproveito diante das circunstâncias negativas que a vida me apresenta. Tudo depende do ponto de vista. E Kardec nos mostra no seu Pentateuco que Deus é soberanamente justo e bom. E Ele vê uma oportunidade de crescimento em cada uma das nossas imperfeições. Nós podemos domá-las, nós podemos melhorá-las. E com isso, chegarmos mais perto dele. Continuando então na mensagem ali do Vinha de Luz, na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, e a sua experiência abarca as civilizações. O seu devotamento nos envolve há milênios. É como um pai que já deu todas as orientações para o seu filho, e ele vê que o filho insiste no caminho errado. Deus é tão paciente com todos nós, e Ele espera o nosso despertar dentro do nosso tempo.
Por milênios ele vem torcendo que a gente se volte para ele e que a gente compreenda a orientação e que a gente possa então seguir o caminho do bem, do amor e da caridade. Eu trouxe então mais alguns exemplos dessa confiança, dessa fé, que não é só a fé por si só, mas é a fé, a confiança no Cristo, aliada com a atitude positiva. O Evangelho nos traz exemplos brilhantes. Esse é um. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. É o paralítico de Cafarnaum. Então, Jesus tinha retornado a Cafarnaum e ele estava lá na casa de Simão Pedro e já estava lá numa palestra. E quando ele começava a falar, enchia de gente. Tinha gente na porta, nas janelas, dentro da casa de Pedro, por fora, tentando escutar alguma coisa longe na rua, enfim, era uma multidão. E junto com a multidão que queria ouvir a palavra do Cristo, tinha também aqueles que precisavam curar-se. E ali tinha chegado um paralítico que estava sendo carregado por 4 amigos. Mas era impossível chegar até a casa de Simão Pedro porque estava cheio de gente, a multidão estava fechando a rua. Mas aí que vem a atitude. A fé dele, sim, mas com a atitude daqueles 4 amigos que estavam carregando ele. Vamos achar um jeito. E o que eles fizeram? Eles foram pelo telhado da casa de Simão Pedro, abriram uma passagem lá e desceram a maca desse paralítico. E ele chegou lá, no meio da sala de Simão Pedro, e Jesus então curou ele, ele se levantou e seguiu o seu caminho. Sim, os fluidos benéficos, Jesus estava ali, impôs as mãos e o curou. Mas se não fosse a atitude firme e a certeza de que eles iriam conseguir, eles não teriam subido no telhado e colocado ele para dentro. Então, a fé sozinha, ela não opera milagres. Ela não opera dentro de nós a nossa melhoria. Precisa de uma atitude nossa. Jesus está conosco, sempre ao nosso lado, esperando que a gente faça esse movimento positivo de progresso. Outro exemplo, então, do Evangelho, gosto muito dessa passagem aí. A mulher hemorrágica, ela já estava há 12 anos enferma, já tinha gastado todas as suas posses, buscando médicos, buscando curandeiros que pudessem ajudá-la. Muito fraca ela já estava e continuava perdendo sangue. E naquela época, uma mulher que sangrava era impura e ela não podia tocar em ninguém, porque daí tornava as pessoas que ela tocasse impuras também. Então todo mundo fugia dela. E mais uma vez, Jesus estava lá, ele estava a caminho da casa de Jairo, que a filha de Jairo estava, já tinham dito que ela tinha morrido, mas ela estava adormecida, adoentada. E Jesus estava indo para lá, junto com alguns apóstolos e uma multidão que fechava as ruas. E esta mulher ouviu falar que Jesus estava aí. E ela disse, se pelo menos eu puder tocá-lo, eu tenho certeza que eu serei curada. E foi o que ela fez. Ela se esgueirou, rastejou, foi pelo chão, foi pisoteada. E sem que Jesus visse ela, ela chegou por trás onde ele estava passando e encostou no manto dele. E naquele momento que ela encostou no manto dele, ela sentiu que algo aconteceu. E Jesus parou. E ele olhou ao redor, aquela multidão, e ele disse, quem tocou as minhas vestes?
E os discípulos olharam e disseram: mas mestre, tu está aqui no meio da multidão, como assim vários te tocaram? Não, ele disse, eu senti que de mim saiu poder. E ele perguntou de novo, olhou para a multidão, e ela ficou com medo, ela estava lá no cantinho, né, já tinha, e ela ficou com medo e veio ali na frente e disse: Senhor, fui eu. Ele não pergunta nada, ele só diz: filha, tua fé te salvou, tua fé te curou. E aí, o que fica dessa lição? Ela teve aquela fé muito forte, mas ela precisou seguir até lá. Ok, ela tocou Jesus, mas e quantos estavam ali ao redor e também o tocaram? Aí a gente, estudando ali a Gênese, ela explica que existe uma lei de atração. E o que aconteceu naquele momento foi que ela atraiu para si os fluidos benéficos do Cristo. Ele não precisou impor as mãos, ele não precisou, nem sabia que ela estava aí. Mas ela buscou, com a fé dela e com a força de vontade que ela tinha naquele momento, ela se curou. Por isso ele diz para ela: minha filha, tua fé te curou. Porque ele não tinha feito nada. Então vejam como é importante essa confiança no Criador, aliada com a nossa atitude positiva frente a essas dificuldades que a gente tem. E aí a gente vê, mas naquela época isso era muito fácil, ter uma fé verdadeira, porque tinha um Cristo ali do lado. Embora, se ele estivesse aqui conosco, não sei se a gente reconheceria ele, né? Mas naquela época ele fazia tantos milagres, então era mais fácil as pessoas terem fé. Mas e hoje em dia? Aí eu queria trazer um exemplo para vocês, um exemplo do nosso dia a dia. A minha mãe passou por uma situação bem difícil há 3 anos atrás. Ela foi diagnosticada com tumor. E desde o primeiro momento, ela sempre disse: isso aí eu vou vencer. Sempre foi muito positiva. Então ela nunca deixou para nós transparecer que talvez ela estivesse, sim, a gente viu ela sofrendo, mas ela sempre foi positiva. Então ela já estava com 80 anos. Uma pessoa com já 80 anos, né? Ser diagnosticada com tumor, precisar fazer uma cirurgia invasiva. Ela já estava com metástase em algumas regiões. Mas assim, ela foi, fez a cirurgia, veio para casa, se recuperou. Começaram as quimioterapias, aí foi terrível. Então, os efeitos colaterais foram muito danosos. As radioterapias foram ainda mais danosas. Então, ela imaginava assim: não, é só mais umas. Vou terminar essas aqui, depois vem as rádio, que é mais simples. Sim, é mais simples. Chega ela lá e ela diz: ai, essas aqui doem mais do que as outras. Mas vamos lá, força. E nesse meio tempo, meio da pandemia de Covid, então ela não se podia sair muito, né? A irmã dela, mais próxima, adoece e vinha desencarnar pelo Covid. Então, foram momentos bem complicados. E em momento algum ela disse: talvez, acho que é a minha hora. Nunca. Terminando tudo isso, passou. A força e a coragem faz com que a gente atravesse esses momentos difíceis.
E hoje ela está ali mais forte do que muitos jovens, fazendo exercício, né? A força e a coragem, a fé. E aí quando eu disse para ela, eu pensei em levar esse teu exemplo. Posso levar? Pode, ela disse, porque realmente foi o que eu tive. Eu tive muita fé. Eu fazia muita oração. E eu tenho certeza que Deus estava comigo. Então, quando ele coloca nessa passagem que a gente não fique inquietos, não é para a gente relaxar e deixar que a vida me leve. Deixa a vida me levar, não. É que a gente tenha a certeza de que a gente está bem acompanhado, que Deus está ao nosso lado. Por fim, ele coloca em razão disso, como adotar, eu vou ter que ler aqui, a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis. Emmanuel nos fala, nós estamos no começo da nossa caminhada. Como é que a gente vai adotar uma posição de pessimismo? A espiritualidade maior espera o nosso melhor, espera o nosso trabalho positivo. Nós estamos, enquanto a gente é positivo e otimista, nós estamos adotando o jugo suave de Jesus. E adotando esse jugo suave, nosso fardo só será mais leve. Eu queria, para encerrar, trazer a prece da aceitação da Maria Dolores, porque ela nos traz assim um sentimento de estou acompanhado por Deus, tenho confiança de que Ele está comigo. Então, para encerrar, quem quiser acompanhar, a prece vai estar aqui no telão, quem quiser fechar os olhos e só acompanhar e mentalizar, fiquem à vontade. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo daqueles que choram. Mostrando o coração enfermo e descontente, queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser o conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão de bondade divina. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que eu carrego, venho a Ti como estou, por isso mesmo eu rogo, não me deixes a sós por onde eu vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, torna meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Que assim seja.